Então, pessoal, é deste livro que nós vamos tratar, especialmente a primeira parte, que Edgar Morin denominou de saber ver. Então, eu vou, nesse primeiro momento, expor o que é o ver para Edgar Morin, nesse texto, quais são as ilusões do saber ver e a relação com o conhecimento. E em seguida, no outro vídeo, a questão do problema da informação e do conhecimento e a produção disso em relação às palavras mestras e a necessidade de palavras menores. Então, a minha exposição, como eu adiantei para vocês, ela se dará em 3 momentos. Então, o que é ver para Edgar Morin? Em primeiro lugar, Edgar Morin ele vai na etimologia da palavra para dizer que ver advém de vaide. Quer dizer, ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. Então, primeira chave, digamos, reflexiva sobre a questão do ver é esta raiz etimológica que ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. É importante dizer que olhar e ver tem uma distinção. O olhar é o ato, digamos assim, pela qual a visão se realiza, né? E relembrando qual é a função, é a visão, e obviamente que os instrumentos são os olhos. Então, essa é a primeira questão. É a relação entre ver e conhecimento. Marlene Chauí, num texto clássico que chama Janela da Alma, Espelho do Mundo, eu recomendo como leitura complementar. Este texto se encontra naquela coletânea organizada por Adalto Novaes, pelo SESC, sobre o olhar. Então esse texto ele é muito ilustrativo desta ideia que eu estou apresentando para vocês, da relação entre ver e tomar conhecimento. Então lá, cito a Chauí, ela faz uma definição que eu acho que esclarece mais ainda esta raiz etimológica que ela apresenta. Aliás, eu quero me corrigir, eu falei que Edgar Morin que recupera a ideia do Weiss, na realidade é da própria Chauí, presente lá no texto. Então, citando a Chauí, ela diz: esse laço entre ver e conhecer, de um olhar que se tornou cognoscente, não apenas espectador desatento, é o que o verbo grego eidor exprime. Eidor significa ver, observar, examinar, fazer ver, instruir, instruir-se, informar, informar-se, conhecer, saber, e é da mesma raiz do latim vidior, que significa ver, olhar, perceber, e relacionada com a palavra visor, que significa visar, ir ver, examinar e observar. Isso está na passagem da página 35 do texto. Então veja, dos 5 sentidos, diz a Marlene Chauí, somente a audição rivaliza com a visão no léxico do conhecimento. Os demais estão todos ausentes ou operam com metáfora da visão. Por exemplo, falamos em captar uma visão ou agarrá-la, falamos em beber ideias ou opiniões naquela fonte ou nesta fonte, em tocar neste ou naquele ponto. Em português, Chauí diz, por vezes dizemos, tem ou não tem cheiro de verdade esta coisa, né? Então veja, por exemplo, agora o sentido desta metáfora em relação às fake news. Como é que nós distinguimos aquilo que olhamos para tomar conhecimento e para distinguir aquilo que é falso e de verdadeiro? Ou seja, o que é aquilo que tem cheiro de verdade e aquilo que não tem cheiro de verdade. Portanto, aquilo que não cheira bem torna-se suspeito, né? Além disso,
O mais importante nessa metáfora, ou nessas metáforas, que a filósofa brasileira Marlene Chauí nos faz refletir, é que essa ideia do ver e conhecer, ou ver para tomar conhecimento, há uma dimensão tátil, digamos assim, uma dimensão olfativa e gustativa e sinestésica, obviamente, né? O que interessa, obviamente, nessa ideia tátil, olfativa, gustativa e sinestésica, é que quando nós refletimos sobre algo que vemos ou olhamos, nós fazemos ou trazemos o invisível através do pensamento, portanto, da reflexão, para o visível. Repetindo, pelo pensamento nós trazemos ou tornamos o invisível visível através do exercício mental ou do exercício analítico, né, dessa coisa que nós percebemos ou vemos diante do mundo. Ora, é daí que nós trabalhamos a segunda ideia, depois do ver, que é o sentido de percepção. Ora, percepção vem de percípio, que se origina em cápio, que é agarrar, prender, tomar com ou nas mãos, empreender, receber, suportar. Parece assim, portanto, que percepção enraiza-se no tato e no movimento. E não é por acaso assim que as teorias do conhecimento sempre considerassem uma ação ou paixão pelo contato, né? Quando nós falamos, os sentidos precisam ser tocados pela luz, pelo som, pelo odor, pelo sabor, para sentir a dimensão da palavra, né? Ou do próprio sentido que a palavra quer exprimir. Citando o filósofo Merleau-Ponty, diríamos então que a visão se faz do meio das coisas e não fora delas. Isso impede, por exemplo, que essa filosofia da visão, que concebamos o olhar como operação intelectual, pondo o mundo como representação do conceito. Opa, aí muito importante. Então, repetindo, a visão se faz do meio das coisas e não fora delas. Esta é a visão de percepção de Merleau-Ponty. Entrando, portanto, em contraponto, eu não gosto muito da palavra oposição, mas a palavra que me falta, e acho que melhor para usar agora, ela que se contrapõe ao mero olhar como uma operação intelectual, ou como uma mera percepção de colocar ou perceber o mundo como representação do conceito. Então, dito e feita esta primeira exposição geral, né, digamos, do sentido etimológico de ver, né, como Weid, que é tomar conhecimento, né, e ter conhecimento, e distinguir com a dimensão do olhar, e, portanto, dizer que a visão se faz, ou ver se faz, do meio das coisas e não fora delas, e portanto, não é uma mera representação do conceito, que passaremos diretamente e mais especificamente para o texto de Edgar Morin. Veja, e aí ele começa no texto trabalhando a dimensão do saber ver. E nesse saber ver, ele começa também com o primeiro exemplo, digamos, muito interessante, que é relacionado à dimensão da percepção. Morin diz que toda percepção comporta um componente alucinatório. Portanto, dizer um componente alucinatório da percepção é determinado não por um fator irracional, mas por um princípio de racionalidade. Opa, vamos trabalhar melhor isso. Qual é o exemplo que Morin diz, ou cita aí no texto, para dizer que mesmo a irracionalidade comporta um princípio de racionalidade. Melhor dizendo, que o componente alucinatório da percepção é determinado não por um fator irracional, mas por um princípio de racionalidade. Veja que interessante.
O exemplo que ele dá no texto, vocês vão lembrar aí, que era racional que o grande atropelasse o pequeno, porque aquela racionalidade dava coerência à visão dele. Ele está se referindo aqui ao acidente, né, que acontece no trânsito, onde um carro albarrou a motocicleta e, portanto, pela racionalidade da percepção, né, na mente do Murran, foi o grande que bateu no pequeno. Portanto, o choque produziu, digamos, uma racionalização imediata na percepção do próprio Edgar Morin. Mas, diz ele, como é que a alucinação ou a percepção foi esclarecida? Na medida em que uma nova informação afastou outra. Quando ele tomou conhecimento, por exemplo, que foi o pequeno que bateu no grande, e não o contrário. O que interessa dizer aí é o seguinte, que, diz o Morin, é que a emoção desempenhou um papel ligado à racionalidade representativa. Quer dizer, a imagem do grande abalroando o pequeno associa a imagem do fraco pelo forte. Esta é a dimensão emotiva, digamos, que tomou conta da racionalidade do nosso grande Edgar Morin. Na citação da página 25, diz ele, portanto, e o temor pelo ferido, ligando-se ao sentimento da injustiça, reforçava a certeza da minha percepção. Quer dizer, essa ideia ética, né, que também está presente na percepção. Mas, obviamente, que ele não estava implicado diretamente na colisão, né? E, portanto, o choque material e moral não foi tão significativo assim. Por isso, o componente alucinatório da percepção dele pôde ser eliminada desde as primeiras indicações que ele corrigiu quando chegou a informação nova que tinha sido o pequeno que tinha batido no grande. Ou seja, fora o pequeno que atravessou o sinal vermelho e não o carro maior. Resumindo, portanto, esta passagem de que a percepção comporta um componente alucinatório, é importante dizer o seguinte: assim, não é somente a intrusão de um componente alucinatório afetivo ou mágico que nos pode enganar. É também o componente aparentemente lógico e racional. O que era racional? O grande bater no pequeno, né? Em outras palavras, devemos desconfiar na nossa percepção, tanto daquilo que parece absurdo, como também daquilo que parece evidente, porque lógico e racional. Aqui é muito interessante nós desmistificarmos aquele velho chavão que adoramos falar, né? Que a imagem vale por 1000 palavras. Balela, mentira. Ao contrário, na própria palavra você pode ter milhões de imagens escondidas sob ela, né? Como, por exemplo, na página 24, onde ele faz o Morin fornece um segundo exemplo dessa alucinação em relação à palavra ero ao invés de erro, né? E ele se pergunta quantos que leram o texto e perceberam esta dimensão de um equívoco, né, digamos, na palavra. Portanto, a digitalização foi feita, mas é óbvio que a organização racional do nosso olhar faz com que aquilo pareça algo coerente, portanto, uma percepção que não apresenta erros no primeiro momento. Portanto, a alucinação em Edgar Morin para pensar a percepção e, portanto, para o saber ver é fundamental. Portanto, repetindo, toda percepção é reforçada por uma componente ou por um componente alucinatório. Mas o mais importante que diz Morin, não há uma diferença intrínseca, né, entre o plano da representação, no plano da representação, entre percepção e alucinação. Eu não sei se está claro isso, repetindo,
para reforçar e para fixar melhor esta ideia de que toda percepção é reforçada por um componente alucinatório. É porque também não há diferença intrínseca no plano da representação entre alucinação e percepção. Né? Quer dizer, há uma componente de racionalidade naquilo que eu percebo. Deixando mais claro isso, né? Vamos usar o explicare, que é desenrolar os argumentos, né? Ou como diria o Descartes lá no método, é construir cadeias lógicas de raciocínio. Diz Morin, a visão do alucinado tem as mesmas características que a percepção real para o não alucinado. Por quê? Porque a visão deste alucinado é dotada também de um sentimento integral da realidade. Né? Portanto, real é aquilo que eu percebo como realidade e faz sentido na minha percepção. Portanto, a percepção é um processo circular que se faz na projeção, sob a forma de visão, da representação mental sobre fenômenos exteriores dos quais se originam. Repetindo, uma primeira definição, portanto, de percepção, na página 26, diz Morin, a percepção é um processo circular que se realiza na projeção, sob a forma de visão, da representação mental sobre fenômenos exteriores dos quais se originam. Nesse sentido, todos, em casos extremos, por exemplo, podem estar sujeitos a alucinações. Por exemplo, em situações de cansaço, de estresse, condições de angústia, exaltação ou eixos coletivos. Por exemplo, esse momento que vivemos no mundo, né? Atravessamos o problema do Covid-19 ou do coronavírus. Certamente, há muitas componentes alucinatórias diante do que está se produzindo com este fenômeno. Muito fenômeno de estresse. Portanto, a percepção sobre o fenômeno tem uma componente de muita alucinação também. Quando nós formos lá à frente trabalhar com as ideias de subinformação, superinformação e pseudoinformação, nós vamos perceber boa parte dessas componentes alucinatórias presentes diante desse fenômeno contemporâneo. Mas, e aí distinguindo percepção de alucinação, Morin diz, alucinação é uma representação provocada por estímulos cerebrais internos. E qual é a distinção fundamental para estruturar a sociedade entre percepção e alucinação? Morin diz, obviamente, que essa distinção se dá por meios reflexivos, quer dizer, por aquilo que apela para uma coerência lógica, ou para uma plausibilidade, ou pela memória do fenômeno. Por exemplo, quando dizemos, não, isso não é possível, isso não existe. Ou, obviamente, também para referências exteriores. Quando dizemos assim para a pessoa, será que você está vendo a mesma coisa que eu? Portanto, não é plausível, por exemplo, que um livro seja um copo com água. Não é? Portanto, na memória dos sapiens demos, que somos todos nós, não é? Há uma memória coletiva que percebe o copo que serve para determinadas funções na sociedade e o livro para outras funções. Portanto, não é plausível, portanto, não apela para uma coerência lógica dizer que copo é a mesma coisa que livro. Não é? Embora, no terreno da metáfora, podemos dizer que bebemos naqueles livros, naquelas fontes, não é? Mas não do ponto de vista da experiência objetiva, da função que os objetos exercem na memória social. Então, esta é a primeira distinção, digamos assim. A plausibilidade e a memória dos objetos, né, ou dos fenômenos, para dizer que isso não é possível, isso não existe.
né? Por mais que alguém esteja dizendo que o copo faz com que eu leia e o livro faz com que eu beba. Tá? Espero que isso esteja claro. Ou a referência exterior, essa que eu acabei de falar aqui. Não, você não está vendo a mesma coisa que eu, óbvio, que copo e livro são coisas diferentes. Então não é só o mecanismo, digamos, dos estímulos cerebrais internos, né? Resumo, portanto, por esta ideia de distinção entre percepção e alucinação, seria a seguinte: quer no sonho, quer na alucinação, a distinção entre a visão real e a ilusão não é dada imediatamente. Cito Morin: com efeito, vivemos nossos sonhos quase sempre como se eles fossem a nossa realidade. Quais são as estratégias, portanto, que o Morin sugere de elucidação da alucinação? Claro, é muito fácil de Morin elucidar quando a alucinação é muito extravagante, né? Quer dizer, quando aquilo que experimentamos é muito forte, digamos assim. Um exemplo que eu gosto de dar muito nas aulas é um conto do Eduardo Galeano, o uruguaio, né? Sobre um índio que todos os dias tocava um instrumento numa esquina, um violão, e um certo dia uma pessoa chegou e disse: olha, eu vou te dar um violão de presente. E deu o violão. No outro dia a pessoa passa e o índio continuava a tocar seu instrumento imaginário e a peça física do objeto do violão estava ao lado do índio. Quer dizer, essa é a elucidação extravagante. O que é real, o que não é real? Nós temos duas realidades, não é? Só que uma é factível enquanto experiência do que o objeto exerce na memória social e outra não. Mas óbvio que eram dois violões, né? Um na ordem do imaginário e do simbólico e outro na experiência da objetividade das funções que os objetos exercem no mundo. Mas não dá para dizer que o objeto imaginário do índio não é real. Portanto, é muito difícil, digamos assim, quando o sujeito acredita antecipadamente na realidade dos fantasmas, espectros, espíritos que lhe parecem, ou que lhe aparecem. Mas diz Morin, é igualmente difícil também quando se trata de alucinação coletiva, pois a referência a outro inverte seu valor de verificação. Nós podemos citar, nesse exemplo de alucinação coletiva, as seitas políticas e religiosas, né? Se nós levarmos em consideração a situação atual do Brasil, nós temos vários exemplos desse fundamentalismo no plano da política, né? Subsumido, digamos aí, numa ideologia fortemente teológica e por vezes moralista em relação, por exemplo, à questão da sexualidade, do gênero, fazendo com que surja na esfera política e na esfera coletiva uma ideia de um sujeito do mal, né, do sujeito da impureza social, que são aqueles, por exemplo, que pensam o diverso na sexualidade, que pensam a política de outra maneira, ou que pensa, por exemplo, a inclusão de tudo que é diferente na esfera coletiva. Que pense no plano da democracia, por exemplo, né? Quer dizer, que pense no plano, como diria Edgar Morin, onde inclua o antagônico, né? O divergente, mas também que inclua a complementaridade. Esse é o plano, digamos, de uma verdadeira democracia cognitiva. Então, as seitas, por exemplo, religiosas, elas são muito digamos, fortemente exemplares desta visão que Edgar Morin está chamando a atenção. É muito difícil você fazer a elucidação daquilo que é uma alucinação daquilo que não é, o que é uma percepção que, portanto, que tenha plausibilidade, tenha memória de racionalidade social. Porque eles acreditam piamente naquele fundamento alucinatório. Ou seja, ele diz, isto é real.
O exemplo prático que nós tivemos no Brasil nas eleições de 2018 foram a quantidade de fake news, né, que o Brasil experimentou. O exemplo mais objetivo que circulou em WhatsApp, por exemplo, em grupo de WhatsApp, foi a famosa mamadeira de piroca passada pelos grupos bolsonaristas, especialmente em grupos familiares e religiosos, não é? Tentando incutir que um determinado candidato com ideia diferente traria, por exemplo, a ideia de destruição da família harmoniosa, pura e etc. Né? Num plano mais universal, você pode pensar, por exemplo, o Estado Islâmico, né? Onde reivindicam a pureza de um mundo mítico imaginário, de um sujeito que tem que se livrar de toda e qualquer ofensa do Ocidente. Portanto, para fechar essa ideia da estratégia da elucidação e da alucinação que é necessário no saber ver, ou para o saber ver, em Edgar Morin, cito o próprio Morin, diz ele: assim devemos desconfiar de nossos olhos, pois não são os olhos que veem, atenção, é o nosso espírito por intermédio dos nossos olhos. Quer dizer, é a nossa mente que vê através dos nossos olhos. E aí onde está a ideia da Marlene Chauí no início do texto, né, que os olhos são as janelas da alma. Como ilustração disso, eu relembro aqui, eu não disponho agora aqui, mas como exercício para vocês em casa, ou quando puderem olhar, é uma reflexão que Michel Foucault faz de um quadro do pintor surrealista belga René Magritte, que chama-se A Traição das Imagens. O quadro, e lá está escrito: isto não é um cachimbo. E o Michel Foucault vai fazer toda uma reflexão daquilo do que é real e do que não é em relação a esta pintura do Magritte. Não é? Só para lembrar, é um desenho de um cachimbo e embaixo está escrito: isto não é um cachimbo. Lá está escrito em francês, ce n'est pas pipe, perdão pelo meu francês. E o paradoxo não é um cachimbo porque é um quadro, mas no quadro percebemos um cachimbo, que embaixo dizemos que não é um cachimbo. Então veja, nós sabemos que na experiência coletiva o que é o cachimbo, não é? Mas obviamente que o cachimbo que está presente no quadro não tem a mesma função e a mesma experiência do mundo coletivo do que desenvolve o cachimbo do ponto de vista material, prático, como objeto na experiência do mundo social. Não fumamos com o cachimbo de Magritte, embora saibamos que com esse cachimbo de Magritte experimentamos um cachimbo imaginário, né? E também remete a um cachimbo objetivo. Ora, este quadro, na realidade, remete, pós essa ideia da elucidação, né, da alucinação e da percepção, a ideia de testemunho, que é uma ideia muito importante. Eu sugiro que leiam com bastante cuidado esta passagem, porque serve bastante para as nossas pesquisas, né? Na realidade, o que nós somos, na realidade, é testemunhos, quando fazemos teses, dissertações, TCCs, quando construímos as nossas pesquisas, né? Porque fazemos, na realidade, um testemunho ocular. Mas é bom dizer, diz Morin, que esse testemunho ocular não passa de um elemento para um trabalho de reconstrução e verificação através de confrontações dos dados. Não é? Relembrando aqui a Bruno Latour, na realidade o que fazemos são confrontações de controvérsias desses dados. Não é? Então, é assim que fazemos com as nossas pesquisas. Nós temos nossos insights, recebemos as informações, não é? Para transformar em conhecimento a partir da verificação,
e da reconstrução desses dados que recebemos e das confrontações. Portanto, confrontações e controvérsias é o que fazemos o tempo inteiro, com o testemunho ocular que exercemos. Ora, e o que fazer com as informações e ou com os dados de nossa pesquisa? Morin relembra que não devemos esquecer que a palavra pesquisar significa buscar informação sobre algum assunto, etc. E a palavra pesquisa significa pesquirere. Pesquirere, diz Morin, etimologicamente significa procurar cuidadosamente. Pesquisar cuidadosamente. É assim que nós fazemos, repetindo, com as teses, com as dissertações, não é? Num texto, num relatório de pesquisa, para um TCC ou para uma publicação em artigo. É o pesquisar cuidadosamente, é o pesquirere que nós fazemos, né? Para percebermos, a partir das confrontações e reconstrução e verificação dos dados, as controvérsias que aquilo se apresentam na pesquisa. Assim, pesquisar é uma tarefa de serendipidade. Serendipidade é uma expressão que o Morin gosta de usar também. Ele diz que esse termo, serendipidade, advém da prática dos arqueólogos, né? Que é procurar cuidadosamente. O que é que o arqueólogo faz, né? Ele descobre lá uma peça, determinada informações, um achado arqueológico, e ele vai pesquisar aquilo cuidadosamente para reconstruir a história, por exemplo, da civilização, quer seja animal, quer seja do sapiens, demens, etc. E, portanto, o pesquisar é o objeto de seleção e organização das informações em conhecimento. É assim que fazemos no processo do pesquirere, né? Quer dizer, nós selecionamos e organizamos as informações e as transformamos em conhecimento. E fazemos isso a partir de uma procura cuidadosa, né? Ou de uma serendipidade, de uma lentidão. Quiséramos nós, oxalá, que fizéssemos isso, né, diante das nossas pesquisas. Talvez, depois dessa experiência de confinamento, eu não chamaria, não necessariamente de confinamento, mas de um grande internamento social, relembrando aqui a primeira parte do Michel Foucault na História da Loucura, né? Nós já vivíamos esse grande internamento com a esfera digital, que se aprofunda agora com o internamento compulsório. E, portanto, estabelecemos novas imunologias, como diz o Peter Sloterdijk. Mas, voltando, eu espero que com esse grande internamento da experiência do coronavírus, nós reaprendamos esse exercício ético da serendipidade na pesquisa, quer dizer, de procurar cuidadosamente, não é? De lapidar cuidadosamente o dado e refletir sobre ele. Porque a dimensão frenética civilizatória que entramos não tem permitido esse exercício ético. Bom, e por quê? Por que não tem permitido? Porque nós temos vivenciado civilizatoriamente aquilo que Edgar Morin chama de miséria informacional. Quer dizer, os pesquisadores jornalistas, sobretudo, né, os produtores ou os mídias, mergulharam de uma vez por todas, e é muito importante que todos façam isso. Esse é o papel fundamental, digamos, político, ético, científico, pedagógico, de pesquisadores e mídias ou de jornalistas, que é mergulhar nos problemas da sociedade, como estamos fazendo agora com o coronavírus. Entretanto, que ao fazer isso, diz o Edgar Morin, onde é que produzimos a miséria informacional? Na medida em que, com este processo, passamos a sofrer de superinformação, subinformação
e pseudo-informação. O que é a superinformação? É o excesso que abafa a informação. Né? É aquilo que não permite que meditamos sobre os fatos, porque logo imediatamente são substituídos por outros. Portanto, assim, ao invés de ver, ficamos cegos, desmurrando dentro de uma nuvem de informação. Basta que a gente pense as imagens fortes de catástrofe, por exemplo, mostradas pela mídia. As imagens cotidianas em relação ao fenômenos que estão vivenciando o coronavírus. Quer dizer, isso no plano da informação, mas também no conhecimento. Nós também vivenciamos muita a dimensão da superinformação na medida em que entramos no excesso, por exemplo, que eu denomino de empilhamento teórico dos dados. Basta que a gente pense o que significam as teses e as dissertações depois do fenômeno da internet. Como pesquisar depois da Google Mania, né? Quer dizer, depois do Wikipedia, depois do Big Data, quer dizer, como selecionar, como estabelecer serendipidade diante dessa grande massa de dados que passamos a ter, infinitamente maior depois do fenômeno da internet. Qual é o problema da superinformação? É que a informação desta maneira nos submerge no informe. Quer dizer, no mero dado, no mero ponto da simplificação da informação. E desta maneira é que passamos a experimentar a subinformação. Quer dizer, a informação desta maneira associa-se à informação ficção, na medida em que continentes inteiros tornam-se desconhecidos. Explicando melhor, ora, se vivenciamos a dimensão da superinformação, do excesso de informação que abafa a informação, é óbvio que há muita dimensão daquela informação que eu recebo que torna-se desconhecida. E, portanto, é isso que o Morin chama de uma zona de silêncio sociológico e político. Aí no texto ele vai citar a visita de Nixon, por exemplo, à China, né? Como a subinformação se transforma num componente ou numa zona de silêncio sociológico. Eu não vou repetir aqui. Ou a era do stalinismo, por exemplo, com a pseudo-informação, ou com o nazismo. O nazismo foi um grande produtor de subinformação. Quer dizer, eu construo um cenário para um determinado fenômeno, então eu escondo mostrando. É assim, por exemplo, as fake news. Ou as deepfakes, por exemplo, que nós vamos passar a vivenciar fortemente, certamente, nesse cenário pós-coronavírus, se houver eleições em 2020 ou nas eleições de 2022. E pós a subinformação, nós entramos na terceira dimensão da miséria informacional, diz Edgar Morin, que é a pseudo-informação, que na realidade é a mentira como verdade. É aqui a fake news que Morin, num livro de 1981, já apontava como algo fundamental do ponto de vista sociológico. E o que é a mentira como verdade ou a pseudo-informação? É aquilo que não se vê o que é e vê-se o que não é. Assim, o que não é uma vil calúnia. Repetindo, o que é a mentira como verdade? Não se ver o que é, vê-se o que não é. Assim, o que não é, é. O exemplo, as fake news. Não é? As fake news é aquilo que não é, mas, e termina sendo algo verdadeiro. Quer dizer, o que não é, é. E, portanto, não se vê o que é diante daquilo que recebemos. Bom, esta é a primeira parte, digamos assim, da exposição. Voltarei depois, noutra exposição, para falarmos da questão da informação, da distinção em relação à questão da ideologia ou da virtude da própria informação. Tá bom? Voltaremos no segundo vídeo para tratar especificamente da informação. Beijo.